Na sexta-feira eu comentei com você que eu abri uma operação em uma altcoin. Na sexta-feira mesmo eu levei um stop. Eu vou te explicar na análise de hoje como que eu recuperei o prejuízo desse stop ao longo do final de semana e qual que é a minha estratégia até mesmo para esse mesmo ativo, qual que é a minha visão para o mercado cripto nesse momento. Afinal de contas, se eu comprei na sexta-feira é porque eu tinha uma expectativa de alta, mas infelizmente o mercado ele foi para o outro lado. Tudo que eu pude fazer é ser totalmente estratégico, sair da minha operação e recuperar esse prejuízo logo em seguida. Mas a gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje, porque afinal de contas, o que nós devemos fazer é seguir os dados e utilizar estratégias, beleza? Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, na sexta-feira eu comentei com você que eu abri uma posição em uma altcoin, essa altcoin é o Ether, onde eu coloquei 20% de alocação da carteira nesse ativo, fiz uma compra em 3.251 e tinha um stop programado para os 3.140. Quando a gente olha o price action do ativo, eu havia entrado exatamente nessa região, te expliquei na sexta-feira o porquê que eu fiz a entrada, porque a gente tinha se segurado na média de 200 períodos, estava formando um suporte aqui, só que obviamente eu não iria fazer essa entrada sem uma estrutura, eu não iria entrar totalmente aqui em Ether acreditando que a alta ia ser infinita, nada disso. Tinha um stop bem simples e bem claro, o stop ele estava na parte técnica que eu havia identificado no gráfico. Se o ativo ele tinha segurado na média de 200 períodos, é porque ele tinha uma alta probabilidade de retomar uma movimentação de alta. Só que se ele perdesse essa média de 200 períodos, a gente tinha a probabilidade dele estender a sua queda ali. Então, por conta disso, o meu stop ele é programado em um ponto técnico. Aqui a gente sabe que se ele viesse abaixo dessa região, a gente tem que simplesmente se desfazer das nossas posições. Nesse exato momento, ele ainda se encontra no mesmo preço que eu vendi. E se eu não tivesse vendido, estopado aqui, eu estaria vendendo nesse momento. Porque a gente quebrou a estrutura e a gente está abaixo da média de 200 períodos. E novamente, eu abri a operação dentro de Ether na sexta-feira apenas porque ele era o único ativo que estava se sustentando acima da média de 200 períodos. Mas eu estava procurando realmente uma posição em Bitcoin. Só que como já faz alguns dias que eu não encontrava essa oportunidade no Bitcoin, eu tomei essa decisão de entrar no Ether. Só que se ele volta abaixo da média de 200 períodos, a gente volta para aquela velha estratégia de olhar para o Bitcoin, porque está todo mundo abaixo dessa média de 200 períodos, está todo mundo em tendência de baixa, então a gente precisa consolidar as nossas estratégias num ativo mais seguro. E a gente já vai falar sobre o Bitcoin e sobre o curto prazo dele, beleza? Bom, mas eu quero que você saiba que quando a gente olha ali o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão na sexta-feira, a gente tinha por volta de 48.800. E aí, logo em seguida, a gente tem uma queda ali onde vai parar em 48.300. Só que a gente olha para isso daqui, teve uma movimentação que aconteceu ao longo do final de semana também, que foi uma movimentação de ouro. Se eu tinha exatamente 20% de alocação dentro de Ether e a gente toma um stop de mais ou menos 3,5% ali, isso representa 0,7% de prejuízo na carteira. Quando eu olho para ouro aqui, se a gente for olhar na sexta-feira, a gente vai ver que da sexta-feira até hoje ele já subiu quase 2%, 1,8%. E a minha exposição em ouro ela é muito maior do que em Ether, ou seja, o que o Ether me tirou ali no prejuízo, ouro me coloca de volta no lucro, e isso daqui é uma questão de um final de semana. Por quê? O ouro ele acaba sendo um hedge na própria carteira Rumo ao Milhão nesse momento. Inclusive, se você quiser ter acesso a todas as decisões da carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Quando a gente fala em um ativo de hedge, ele é um ativo que tende a se valorizar quando o mercado inteiro está caindo, e ele é um ativo que ele tende a andar na contramão quando você abre posições de alto risco, ou seja, quando eu abro uma posição em Ether, se Ether sobe, muito provavelmente que o ouro iria cair. Só que se Ether cai, muito provavelmente que o ouro iria subir. Quando a gente fala em uma posição de hedge, se você segurar ela durante um período de alta, obviamente que você vai fazer que sua carteira ela fique estagnada no lucro. Só que quando a gente está em movimentações de baixa, a gente faz com que ela fique estagnada
não com prejuízo acumulado. Ou seja, a carteira, o hedge, ele acaba sendo meio que uma âncora quando você tem um ativo antagônico. Então, você tem que saber muito bem utilizar uma estratégia de hedge, porque afinal de contas, se você ficar em hedge em uma tendência de alta, você está deixando de ganhar dinheiro. Agora, se você ficar em hedge em uma tendência de baixa, você está preservando o seu patrimônio. Tem os momentos da gente se desfazer do nosso hedge, tá? Tem os momentos que a gente vai sair dessa operação, por exemplo, em ouro, porque isso daqui acaba sendo antagônico em relação aos outros ativos que a gente abre em operação. É muito raro a gente ver todo mundo subindo junto, mas entenda que ouro aqui é mais uma posição de longo prazo. Bom, já comentando sobre ouro dentro da carteira, que a gente pode utilizar a Pax Gold dentro do mercado cripto, nós estamos longe da média de 200 períodos, e a gente sabe que a média de 200 períodos está servindo como suporte. A gente pode ficar um longo período longe da média de 200 períodos, tá? As movimentações do ouro é bem mais lenta, bem mais demorada para ter pullback, mas o fato é que todo pullback na média de 200 períodos eu estou acumulando ouro. Compramos 4 vezes dentro dessa região e nós estamos acumulando ouro dentro da carteira Rumo ao Milhão desde março, ou seja, desde março ou desde maio, mais ou menos, desde essa região aqui, nós estamos comprando ouro dentro da carteira Rumo ao Milhão. Acredito que a gente ainda vai ter mais movimentações de alta dentro desse ativo, porque as coisas elas ainda não estão positivas para o Bitcoin. E se a gente sabe que o ouro ele é um ativo antagônico, um ativo que ele vai para o lado oposto daqueles ativos de alto risco, e a gente vê os dados do Bitcoin, e os dados eles continuam extremamente bearish. Para mim, nós estamos em bear markets profundos, e nós já estamos vivenciando isso faz tempo, desde os 125 mil dólares. Olha só, sabe aquelas pessoas que aguardam o pivô de baixa no gráfico semanal para falar que nós estamos em um bear market profundo? Esse pivô de baixa ele vai acontecer se a gente perder os 80 mil dólares do Bitcoin. Só que você sabe o que essas pessoas vão falar? Que o bear market ele iniciou nos 125 mil dólares. Olha que louco. A pessoa ela leva muito tempo para poder afirmar, para poder tomar uma decisão de proteção de que nós estamos em um bear market. Só que a partir do momento que ela toma essa decisão, ela entende que o bear market ele foi iniciado lá em cima, por exemplo. Se a gente olha para o Bitcoin no ciclo passado, todo mundo sabe que o bear market ele foi iniciado lá nos 67 mil dólares. Só que muita gente foi tomar uma decisão de aceitar que nós estávamos em bear market lá nos 30 mil dólares, porque aqui era o pivô de baixa no semanal. Isso daqui faz com que a gente perca muito dinheiro ao longo desse processo, porque entenda, lá na frente, quando você confirmar bear market, você vai visualizar que ele iniciou lá no topo que nós tivemos. Da mesma maneira vai funcionar para esse ciclo. Para mim, nós estamos em um bear markets profundos, para mim nós vamos buscar fase de capitulação cíclica, vou te explicar quando que essa fase vai acontecer na análise de hoje, e na análise de hoje também a gente vai falar sobre o curto prazo do Bitcoin, que pode ser que surja uma operação de trade. Mas eu quero que você saiba que você precisa proteger, preservar o seu patrimônio no início, lá em cima. Porque isso te abre muita margem ao longo do bear market inteiro. Cara, o Bitcoin ele bateu o topo dia 6 de outubro. Olha só, dia 6 de outubro a carteira Rumo ao Milhão ela tinha 43 mil dólares. Hoje nós temos quase 49 mil dólares. Isso significa que a gente vem multiplicando o nosso patrimônio ao longo desse período dentro da carteira Rumo ao Milhão, porque nós estamos tradando os ativos. Sim, tem momentos que a gente toma um stop loss, faz parte, eu não tenho 100% de assertividade, eu não tenho 80% de assertividade, e olha só, eu não sei qual que é a taxa de porcentagem da minha assertividade. Ela pode ser até mesmo 40%. Eu não quero saber se ela é mais ou menos do que 50%. Você sabe o porquê? Porque sempre que eu estou jogando esse jogo, eu estou focando em não perder dinheiro e não em ganhar dinheiro. Ou seja, sempre que eu vou tomar um stop, esse stop ele é sempre muito curto. E quando eu abro operação que ela dá certo, que ela dá gain, eu começo a trabalhar com stop gains, eu começo a utilizar com técnicas que elas não me limitam no meu ganho, mas elas me limitam na minha perda. Ou seja, eu posso errar muito mais do que eu acerto, não tem problema nenhum. Desde que sempre que eu acertar, eu ganhe muito. E quando eu errar, eu erre pouco. É o famoso ganhar de balde e devolver de colher.
Você acha que o quê? Eu sou o fodão que tem 80% de assertividade? Que não, cara, eu não sou nada disso. Eu só sou uma pessoa consistente nos resultados e que utiliza de técnicas simples, eu não utilizo de técnicas complexas. Só olho simplesmente por que os maiores investidores estão fazendo e estou simplesmente seguindo eles. Olho para o Price Action e utilizo as técnicas mais simples do Price Action, candles de reversão, volume e tendência, nada mais. Eu não preciso colocar setups mirabolantes aqui para você ver as minhas decisões de compra e de venda. Não vou aguardar pivôs de baixo ou aquele indicador Mega Blaster para poder tomar uma decisão de compra ou de venda. Não, simplesmente analiso o cenário. A principal coisa que eu analiso é a demanda pelos ativos, como que está os investidores. E quando a gente está nessas regiões vermelhas, significa que a gente tem alta pressão de venda de grandes investidores. Significa que a gente tem ausência de demanda. E enquanto a gente está dentro dessas regiões, a minha estratégia é de preservação patrimonial, tradar as criptos e ter um ativo de hedge na carteira. Bom, se a gente olha para o momento atual, o sentimento do mercado ele continua negativo. Nós ainda estamos em extremo medo. Um longo período dentro desse sentimento negativo é o que faz com que a gente fique mergulhado em um bear market profundo. Muito cuidado com essas regiões com sentimento negativo. Demanda por Bitcoin em seus piores patamares, ou seja, há uma grande ausência de novos compradores, novos players por Bitcoin. Isso daqui são regiões extremamente caóticas para o próprio ativo. Isso daqui pode fazer com que a gente vá buscar uma fase de capitulação. Porque, afinal de contas, uma dessas barras vermelhas ela marcará o início de um grande bear market. Nem toda a barra vermelha ela marcará o início de um grande bear market. Mas a gente sabe que essas regiões vermelhas são regiões totalmente complexas do Bitcoin. Bear market de 2018 e de 2022. Corona Crash, pré-redução ali da taxa de juros do Fed, também o topo de 2019. O banimento da China que nós tivemos do Bitcoin, essas são as regiões mais complexas do Bitcoin. A região onde a gente tem que estar tradando o ativo. Não estar 100% fora do mercado, não esperar somente uma fase de capitulação cíclica acontecer, porque pode ser que a gente tenha só uma correção, como foi ali um período de incerteza do Bitcoin, mas se a gente estiver tradando aqui durante esse período, a gente continua fazendo dinheiro, como também foi em 2024, aqui no início de 2025, a gente simplesmente deve continuar tradando os ativos. Mas a gente sabe que tem uma alta probabilidade da gente buscar uma capitulação cíclica. E a nossa capitulação cíclica, ela ainda não foi iniciada, mas a gente já teve uma primeira pitada de como será a nossa capitulação cíclica. Olha só. Capitulação significa desistência, onde as pessoas vão simplesmente jogar a toalha, desacreditar do Bitcoin, aquelas pessoas mais convictas. Aquelas pessoas que elas acreditam fielmente que Bitcoin é alta infinita, elas vão tender a vender para e comprar mais barato. Boa parte das pessoas que capitulam é por conta desse sentimento. Grande parte capitula porque ela realmente desiste do mercado, esquece e fala, esse negócio não é para mim, comprei Bitcoin em 100 mil dólares, vai vender lá nos 40 mil dólares, nos 50 mil dólares, vai tomar um prejuízo gigantesco e vai esquecer o mercado. Na verdade, ela vai relembrar do mercado quando a gente voltar e estiver na próxima máxima histórica. Isso é um fato. Só que boa parte vai capitular por conta da mentalidade de vou vender aqui para recomprar mais barato. Porque a pessoa não pensou em vender lá em cima, mas ela vai pensar em vender lá embaixo, porque ela vai ficar com medo. Meu caro, ciclo passado, 3AC quebrando, o maior fundo de investimento de cripto. Celsius, Voyagem, Crypto.com quase quebrando. Tinha rumores de que, cara, Coinbase, Binance, todo mundo iria quebrar. FTX colapsou. Segunda maior corretora do mundo, simplesmente virou pó da noite pro dia, em questão ali de segundos. Protocolos que a gente tinha envolvido com a Solana, talvez você é novo, mas você não saiba, que o dono da FTX, Sam Bankman-Fried, era um cara que estava por trás da Solana e tinha muito desse ativo. A gente viu Solana batendo 10 dólares, cara, simplesmente apocalipse. Inclusive, a gente viu stablecoin caindo 20%. Sim, aquele seu USDT, aquele seu USDC que vale $1, ele chegou a valer 80 centavos de dólar no meio do olho do furacão. E dentro dessa capitulação cíclica vai ser a nossa maior oportunidade. Eu quero que você saiba que a nossa próxima capitulação cíclica ela vai ser bizarramente em realização de prejuízo. Porque olha só,
Quando a gente olha para o ciclo de 2018, a gente teve uma pitada do que seria a nossa capitulação cíclica, aonde a gente chegou a ter ali 140 milhões de dólares sendo realizados em prejuízo. Quando a gente bateu o fundo ali, a gente viu que chegou a 214, ou seja, um volume maior. Quando a gente olha para o ciclo passado, a gente teve a pitada acontecendo ali. Bom, a gente pode considerar que quando a Luna Foundation quebrou, que foi 200 milhões de dólares, e quando a FTX quebrou, a gente chegou a bater ali quase 1 bilhão de dólares, ou seja, um volume bem maior de realização de prejuízo. Nesse ciclo, a gente já está começando a ver uma pitada de como que vai ser a capitulação cíclica. Nós vamos ver isso daqui na casa dos bilhões. Porque essa primeira pitada de realização de prejuízo que nós tivemos já foi de $500 milhão, ou seja, vai ser uma capitulação muito forte. Por que esse número aumenta conforme o tempo passa? Porque o preço do Bitcoin ele sobe. Como em 2018 a gente capitulou em $3 mil, no último ciclo, 2022, a gente capitulou em $15 mil, ou seja, a gente tem uma diferença muito maior aqui no preço. A mesma quantidade de Bitcoin, ela gera um prejuízo ou um lucro muito maior. Espere ver grandes realizações de prejuízo para a capitulação cíclica. Quando esse dia chegar, será uma das nossas maiores oportunidades. A gente não precisa esperar esse preço em específico, mas a gente pode utilizar uma região. Todas essas regiões verdes aqui são as regiões de capitulação cíclica. São as regiões onde a gente deve aplicar uma estratégia de entrada sem stop, uma estratégia de DCA, uma estratégia de comprar e acumular, de acreditar que a alta vai ser infinita, de virar um holder de Bitcoin. Aquela pessoa que simplesmente compra os seus satoshis, coloca na sua wallet, pega aquela wallet, lacra ela, coloca em um cofre bem distante de você, guarda a chave semente e você simplesmente espera por alguns anos. Aqui é o momento de você utilizar a famosa estratégia de caiu, comprou, dentro da fase de capitulação. Fora da fase de capitulação, não utilize essa estratégia. Mas dentro dessa fase de capitulação é onde a gente vai acumular a maior quantidade que a gente conseguir. Só que até a gente chegar nessa fase de capitulação, você precisa ser um trader, porque entenda só, vivenciar o mercado, ser um investidor maduro, ter experiência, é você vivenciar um bull market e um bear market também. Você simplesmente só está aqui no bull market, meu caro, você não sabe o que é lidar com as quedas. Você não sabe como que é vivenciar na maré baixa. Você não sabe como se comportar nesse cenário. E se você realmente quer ter experiência, você precisa vivenciar os dois lados da moeda. E no bear market, para a gente fazer dinheiro e não perder dinheiro, primeiro ponto, preservação patrimonial. Segundo ponto, tradear os ativos. Simplesmente assim. Esquece essa de position trade, esquece essa de bons projetos, esquece essa de que uma hora vai subir e vai voltar para o seu topo histórico. Esquece tudo isso. Simplesmente vire um trader. Comprou e vendeu. Stop claro, todas as operações estruturadas, tenha sempre um gerenciamento de risco de todas as posições, beleza? Até a gente chegar dentro dessa fase de capitulação cíclica. Bom, quando a gente olha para o curto prazo do Bitcoin, na semana passada eu tinha mostrado para você que a gente tinha uma cunha ascendente. A gente rompeu essa cunha ascendente, tá? A gente tem uma linha secundária dessa cunha ascendente, que é exatamente na região que nós estamos aqui agora. Eu acredito que a gente pode ver a aceleração da queda se a gente romper essa segunda linha aqui embaixo, mas a gente rejeitou a média de 200 períodos mais uma vez. Pode ser que a gente veja o RSI chegando em sobrevenda mais uma vez nos próximos dias. Isso vai fazer com que o Bitcoin ele entre abaixo da linha dourada, entre a linha roxa, ou seja, a região de preço barato. Se a gente vê ele por volta dessa região, não sei aonde será esse preço, se ele vai parar nos 84, se ele vai parar nos 80 ou se ele vai parar nos 75. Porque a queda ela pode ser bem rápida até o RSI chegar ali em região de sobrevenda, mas o fato é que nós estamos chegando próximo de uma região de preço barato. Isso significa que eu estou pronto para abrir mais uma operação de trading. E esse trade ele pode ser no Bitcoin, porque possa ser que a gente tenha essa oportunidade em breve, possa ser que isso aconteça ainda hoje, dependendo de como a queda ela pode acontecer. O fato é que hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está preparada para tradear Bitcoin mais uma vez, porque o que a gente vem fazendo desde o dia 6 de outubro é simplesmente tradando os ativos, comprando e vendendo os ativos. Algumas operações a gente leva stop, outras a gente sai no 0 a 0 e outras a gente sai no gain. Quando a gente olha para o consolidado disso daqui tudo, nós estamos no lucro com patrimônio no all-time high ainda.
Se você quiser copiar e colar todas as decisões da carteira Rumo ao Milhão, se você quiser copiar e colar os meus resultados GuiTeles, que é exatamente esse patrimônio aqui, onde eu te mostro de maneira transparente todas as operações, ponto de entrada, ponto de saída, lucro, prejuízo, te dou follow-up, você não vai ter um gráfico pizza, mas sim o acompanhamento da minha carteira, onde você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Se você quiser ter acesso a tudo isso na palma da sua mão, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões, onde eu vou te dar o ponto de entrada, o ponto de saída, o gerenciamento de risco, a estratégia, tudo exatamente dentro dessa plataforma. Aqui você consegue verificar que você vai ter um app exclusivo no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Opa! Dessa maneira aqui, aonde é simplesmente só você pegar essa decisão aqui, copiar e colar. Aquilo que eu, GuiTeles, estou fazendo. Comprou e vendeu junto comigo. Eu faço o gerenciamento, eu faço todo o controle da carteira. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que seguem a carteira Rumo ao Milhão. Esse é o patrimônio consolidado da carteira Rumo ao Milhão. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp, você será direcionado para atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Sexta-feira, abri uma posição em uma altcoin, tomei um stop loss. Ao longo do final de semana, a gente viu o ouro retomando aí ao seu patamar máximo da sexta-feira, ou seja, recuperando esse prejuízo que nós tomamos aí nos últimos dias. E agora nós estamos preparados, prontos para comprar Bitcoin mais uma vez dentro da carteira Rumo ao Milhão. Porque possa ser que em breve a gente chegue dentro da região barata. Se quiser estar junto comigo, você sabe onde copiar e colar a minha próxima decisão de compra e realização dentro do Bitcoin. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço, lhe desejo uma ótima semana e eu te vejo aqui de volta no canal amanhã. Valeu!